Bom dia, feliz sábado a todos, só alegria. Eu estou muito feliz por estar aqui nesta manhã, nessa igreja que eu considero a igreja mãe de todas. É aqui que sempre nos reunimos nos programas especiais, e essa igreja tem nos acolhido com muito carinho, com muito amor. Pastor Josué, um grande amigo, conversando um dia, resolvemos trocar o púlpito. Ele nunca tinha pregado lá no Caparrós, e ele está lá alimentando a minha amada igreja. Tenho nessa igreja aqui grandes amigos, pessoas que já trabalharam comigo, pessoas da associação, e não quero mencionar nome aqui porque com certeza vou falhar com alguns. Mas obrigado, irmão Edson, pelo carinho e pela apresentação. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 7 até o verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, acabamos de ler uma porção da Tua Palavra. Rogamos que neste momento o Teu Espírito Santo possa se mover entre nós, que Ele tenha liberdade de estar aqui, que Ele tenha condições de penetrar
o nosso interior, a nossa alma, e que Ele produza em nós, ó Deus, a vida relatada nesse texto. Pedimos também, Pai, que o Senhor revele a nós a sua glória. Em nome do Senhor Jesus oramos, amém. Amém. Um rei poderoso um dia encontrou um homem a mendigar o pão. O trouxe para o seu palácio e o colocou dentro de um grande e luxuoso quarto. Ele deu um livro das orientações e dos privilégios que ele teria ali no seu palácio. Mas aquele homem ficou tão encantado com aquele luxuoso quarto que colocou o livro do lado e passou a usufruir daquele maravilhoso quarto. O tempo foi passando e aquele homem começou a viver uma vida miserável naquele quarto. Tudo porque ele achou que aquele quarto lhe bastava. Mas o tempo foi passando, ele estava ali no palácio do rei, naquele luxuoso quarto, mas vivendo uma vida miserável. Há algumas declarações que a Bíblia me traz, que me choca. E esse texto que acabamos de ler, eu posso dizer que esse texto aqui, ele mexe comigo. E eu gostaria que esse texto também mexesse com você. Se esse texto aqui que nós lemos é uma realidade para que eu e você vivamos hoje, e quando eu olho para a minha vida e olho para a sua vida, eu percebo que nós estamos aquém do que esse texto está relatando. Eu posso olhar para esse texto e pensar assim: será que a Bíblia é apenas um livro teológico com belas histórias, com algumas afirmações, mas que na prática isso não produz na vida humana? Ou somos nós que somos os trôpegos, os doentes, os aleijados, aqueles que não estão compreendendo e entendendo as promessas da palavra de Deus? Essas duas ideias, elas não podem caminhar juntas. Uma ou outra precisa estar pautada pela verdade. Mas eu prefiro crer que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Eu prefiro crer que a palavra de Deus me traz essas promessas e que sou eu que estou vivendo aquém daquilo que Deus planejou para mim e para você. Paulo aqui vai dizer algumas coisas que, ao meu ver, parece que há uma mina tapada. Parece que é preciso deslacrar alguma coisa para tomar posse das promessas que ele traz aqui. No verso de número 7, ele vai dizer que nesse vaso de barro habita a excelência do poder de Deus. Nesse vaso de barro
habita a excelência do poder de Deus. Eu trouxe aqui um vasinho bem pequenininho. Eu acho que as pessoas lá do fundo não vão ver direitinho. Mas Paulo está dizendo que nesse vaso de barro habita uma riqueza. Habita o poder de Deus. Ele diz que é a excelência do poder de Deus. O que é isso? A excelência do poder de Deus. Como entender essa declaração de Paulo? Como entender essa declaração de Paulo? Fique com a mão nesse texto aqui, porque vamos voltar para esse texto, mas dirija-se para Efésios. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1, no verso de número 15. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo está olhando para essa igreja e vendo como essa igreja está vivendo, e Paulo agora está dizendo assim: eu oro por vocês. E o verso de número 17, ele vai dizer porque ele ora. O verso 17, ele vai dizer assim: para quê? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Anota aí, pleno conhecimento dele. Iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. Para que os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. No grego, eficácia já é força, e ele repete força e poder. Como entender isso? Na prática, o que é a excelência do poder de Deus? Ele vai dizer agora no verso de número 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer que a excelência do poder de Deus agiu. E quando é que a excelência do poder de Deus agiu? Na ressurreição de Cristo. A excelência do poder de Deus chegou com aquele corpo inerte e refez o corpo de Cristo, o levantou da tumba e deu a ele um corpo glorioso, e o texto termina dizendo que ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Queridos, se a excelência do poder de Deus é capaz de ressuscitar um morto, isso significa que a excelência do poder de Deus é capaz de estar na minha vida e na sua vida e produzir uma vida de vitória, uma vida aquém do que nós podemos imaginar. Em primeiro lugar, nesse vaso de barro habita a excelência do poder de Deus. Será que eu estou falando aqui nesta manhã para uma pessoa que está envolvido em meio aos pecados? Será que eu estou falando nesta manhã aqui para uma pessoa que está sem força para viver a essência do cristianismo? Saiba de uma coisa, Paulo está dizendo que nesse vaso de barro habita a excelência do poder de Deus. Do poder de Deus.
Em segundo lugar, ele vai falar agora sobre a vida de Cristo. No verso, vamos voltar lá para o nosso texto original, de 2 Coríntios capítulo 4. Agora no verso 10, e no verso de número 11, ele vai dizer assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A vida de Cristo. Paulo está dizendo que nesse vaso de barro habita a vida de Cristo. Já imaginou? A vida de Cristo habitando na vida de um ser humano, o que é capaz de acontecer nessa vida? O que é capaz de acontecer nessa vida? A vida de Cristo. Paulo está dizendo nesse vaso de barro, habita a vida de Cristo. A vida de Cristo dentro de uma pessoa vai renovar a sua vida por completo. A vida inteira. Física, mental, psicológica, espiritual. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer, nos versos subsequentes, olhando aí para o verso de número 13 agora, ele vai dizer sobre uma fé gloriosa. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Aqui ele faz uma linda declaração, Eu gostaria que você pensasse um pouquinho comigo, porque uma fé assim, uma fé na glorificação, é uma fé que vive a certeza da vitória. Eu fico pensando um pouco que muitas vezes nós, que damos estudos bíblicos, que falamos de Jesus para as pessoas, às vezes, quando nós falamos sobre a volta de Jesus, será que eu estou vivendo essa experiência da volta de Jesus? Quando eu falo a respeito do arrebatamento, que Jesus vai voltar e os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos glorificados, receberemos um novo corpo, será que eu creio nisso? Será que quando eu prego sobre o milênio, eu vivo essa experiência crendo que o milênio está diante dos meus olhos? Será que quando eu falo do novo céu, da nova terra, eu vivo essa experiência? Ou será que é simplesmente algo teológico, que eu transmito às pessoas, mas que eu não vivo essa experiência no meu viver diário? Isso não produz na minha vida essa experiência gloriosa que esse texto tanto relata. Paulo está dizendo que nesse vaso de barro habita uma fé gloriosa, uma fé que ao final terá a vitória sobre o maior inimigo, que é a morte. Em quarto lugar, Paulo vai trazer agora, ele vai dizer que nós somos co-herdeiros. O verso de número 15 tem uma frase que eu acho muito bonita, essa frase. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Todas as coisas existem por amor de vós. A natureza, as águas salgadas, as fontes das águas doces, os pássaros,
tudo que Deus criou é por amor de vós. Vamos sair um pouquinho do contexto aqui desse planeta. Vamos olhar para a nossa galáxia. Vamos ir um pouco mais além e olhar para esse universo que Deus criou. Eu creio que muitos de nós já vimos aquelas imagens em que mostra a Terra enorme, mas de repente vai se distanciando e a Terra vai ficando menor, comparada com os outros planetas. De repente a Terra vai ficando tão distante, que ela vira um grão de areia em meio ao universo. Paulo está dizendo que todas as coisas criadas foram criadas por amor de vós. O meu paizinho, um dia, ele foi na minha casa quando a minha filha nasceu. E nós compramos um bercinho branco, um guarda-roupinha branco, e o meu pai fez uma declaração que eu não sabia. Ele disse assim: quando eu nasci, os meus pais me colocaram num caixote, aquele caixote de frutas que tem no Ceasa. E ele olhou para aquele bercinho e ele disse assim, uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim: a minha netinha, ela está nascendo num berço de ouro. Quando eu olho para essa declaração que todas as coisas foram feitas por amor de vós, eu percebo que Deus cuidou com carinho de todas as coisas para que fôssemos felizes aqui nessa terra. 4 expressões: a excelência do poder de Deus, a vida de Cristo, uma fé que crê na glorificação, e nesse vaso de barro também habita que nós somos co-herdeiros. Você já viu aquela frase, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. O que isso produz na vida prática, quando eu creio e vivo essa realidade? Para mim, em primeiro lugar, uma maior qualidade de vida. Quando eu começo a viver essas expressões que Paulo apresentou aqui, eu começo a viver uma melhor qualidade de vida, em todos os aspectos. Eu creio que até as depressões patológicas, os problemas emocionais, as depressões, as ansiedades da vida, eu creio que quando eu vivo essa experiência, essas dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, elas são amenizadas. E passamos a ter uma vida com melhor qualidade, em todos os aspectos. Um estilo de vida. Um estilo de vida. Quando vivemos essa experiência em vaso de barro, a segunda ideia que eu tiro é uma vida de pureza, uma vida de santidade. Se eu creio nessas promessas de Deus, que elas podem ser realidades para mim hoje, tanto hoje quanto no futuro, eu vou ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor esposo, um melhor cristão. Santidade. Queridos, eu aprendi no colégio, com os professores, que nós não devemos nos assustar com o pecado das pessoas. Mas quando a gente vê os pecados que o mundo pratica lá fora, sendo cometidos pelos próprios cristãos,
eu posso dizer para você que eu me assusto. Que eu me assusto. Vivemos numa época de muitas tentações, de muitas fantasias, Pessoas que aparentemente se bate o olho e fala assim, olha, um cristão genuíno, de repente, as coisas mudam. É preciso viver uma vida de pureza, uma vida de santidade. Isso vai produzir na vida daqueles que são vasos de barro, mas crê que essas realidades podem acontecer na sua vida. Em terceiro lugar, uma semelhança com Cristo. Passou a viver uma vida semelhante à vida de Cristo. Cristo viveu uma vida aqui de íntima comunhão com o Pai, viveu aqui para servir o Pai, viveu aqui para adorar o Pai, e viveu uma vida aqui de serviço, amando o seu próximo. Vou viver uma vida de serviço a Deus e ao meu próximo. Agora, precisamos fazer uma pergunta a esse texto. Como posso tomar posse dessas lindas declarações relatadas aqui por Paulo? Como posso tomar posse? Em primeiro lugar, eu creio que nós precisamos tomar consciência. Consciência daquilo que a cruz conquistou para mim e para você. Da herança da cruz. Da herança da cruz. Tomar consciência e estudar sobre a situação. Interessante é que quando você vê uma pessoa que faz uma faculdade de advocacia, depois que ele concluiu o curso, ele recebe autoridade para trabalhar no aspecto jurídico. Depois que uma pessoa faz um curso de medicina, ela recebe autoridade para cuidar do corpo humano. Assim também eu posso entender que quando eu estudo essas promessas da palavra de Deus, essas conquistas que o Evangelho nos traz, eu passo a tomar posse com autoridade dessa bênção. Em segundo lugar, eu preciso entender que a vida é passageira. Você já viu uma frasezinha que diz assim, não faça da sua vida um rascunho, você poderá não ter tempo de passá-la limpo. Não deixe para amanhã, não procrastine. Muitos estão procrastinando e o diabo diz assim, só hoje, só hoje, só hoje. Mais um pecadinho só hoje. Continue vivendo só hoje dessa maneira. E você vai procrastinando, e você nunca toma uma decisão na sua vida. E Paulo está dizendo nesses versos, que a vida é passageira. Ele diz que nós somos vaso de barro. Ele vai dizer aqui no verso de número 11, lá no finalzinho, ele vai dizer carne mortal. Ele vai dizer no verso de número 16, ele vai dizer assim que nosso homem exterior se corrompe. E ele vai dizer no verso 18 que as coisas visíveis, elas são temporais, elas passam rápido. Ele vai fazer um contraste muito grande entre aquilo que é passageiro e aquilo que é eterno. Ele vai fazer um contraste entre aquilo que passa e o que não passa. Ele vai fazer um contraste entre aquilo que se corrompe e aquilo que não se corrompe. Ele vai fazer um contraste entre a excelência do poder de Deus e o vaso de barro. Outro princípio, ele vai dizer que é para não desanimar. Não desanimar. Eu não sei porque temos que lutar todo dia contra o desânimo. Todo dia.
E se você olhar aqui esse texto, capítulo 4, desde o verso 1, ele expressa isso, não desanimar, não desanimar. Ele vai repetindo várias vezes para não desanimar. Por quê? Porque ele vai trazendo a ideia das tribulações. Ele vai dizendo assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. No verso 16 ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O verso 17 vai dizer assim: porque o nosso a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ou seja, não é para desanimar, diante das promessas que a palavra nos traz. Outro ponto que ele vai trazer é que é preciso morrer. Ah, pastor, fala de tantas coisas, mas não fala de morrer. Eu vivo o existencialismo. E se para eu existir eu preciso roubar, eu vou roubar. Se para eu existir eu preciso mentir, eu vou mentir. Se para eu existir eu preciso vender o meu corpo na esquina, eu vou vender o meu corpo. Mas Jesus vai totalmente contrário à ideia do existencialismo. Essa é a mentalidade daqueles que roubam. Aí eu sou pobre, eu vou roubar do rico, ele tem. Mas Cristo está dizendo que é preciso morrer. Ele vai declarar, nos versos aí, olha lá, no verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O verso 11, porque nós que vivemos somos sempre entregue à morte por causa de Jesus. E quando você vê a palavra de Deus, Deus não consegue fazer nada na minha vida e na sua vida se não estivermos dispostos a morrer. Se não estivermos dispostos a morrer. É preciso querer morrer, desejar morrer. É preciso morrer a cada dia para que a essência do poder de Deus possa habitar em nós. Ele vai falar agora sobre a graça e as ações de graça. Teologicamente, nós falamos assim: a salvação, ela é de graça, ela é um dom de Deus, é um presente dado a nós. Graça é um presente merecido. Não merecíamos e Deus nos deu. Misericórdia, merecíamos o castigo e Deus não nos deu. Mas eu queria apresentar a graça no aspecto prático. Na cidade do Rio de Janeiro, uma jovem bela, universitária, filha de um grande empresário, do nada, caiu na cama e não queria levantar em espécie alguma. Parou de ir na faculdade, de atender o celular, parou de conversar com as amigas, já não queria tomar banho, já não queria comer. Os pais se assustaram com aquela situação, trouxeram psicólogos para conversar com ela. Ela não abriu a boca. Os pais então começaram a trazer psiquiatras para ver se ela tomava algum tipo de remédio. Não tomou nem a força. Um amigo da família disse assim: olha, eu tenho um pastor e ele tem formação psicológica. Além de ser pastor, ele é psicólogo. Posso trazê-lo aqui para conversar com ela?
os pais disseram para ele: somos céticos, não cremos em Deus, não queremos nada com religião. O tempo foi passando, o quadro clínico daquela jovem foi piorando. E um pai milionário que buscou todos os recursos que a medicina poderia resolver, quando não resolveu, ele começou a entrar em desespero. E o amigo novamente voltou a falar com ele: posso trazer o pastor? Depois de tudo, ele disse assim: traga o seu amigo pastor. Quando o seu amigo pastor chegou na casa e entrou no quarto e viu a situação do quarto, ele pediu para os pais que ele gostaria de ficar com ela sozinho. Fecharam a porta, os três ficaram do lado de fora, os pais e o amigo. No início houve uma certa rejeição dos pais de deixar o pastor ali sozinho, mas o amigo disse assim: olha, eu me responsabilizo por ele. Ele pegou um banquinho, sentou assim do lado dela e começou a conversar com ela, e ela de costa. Ele usou todas as técnicas da psicologia e não obteve nenhum retorno. Depois que ele usou todos os recursos que ele tinha no aspecto humano, ele disse assim: eu só tenho agora um recurso. E ele disse assim para ela: eu gostaria de falar para você da graça de Jesus. Há um verso na Bíblia, o verso mais conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou você, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o pastor começou a falar para ela de que existe uma graça que perdoa os seus pecados, e o pastor começou a entrar em aspectos íntimos da sua vida. Você cometeu algum aborto e isso está se tornando um peso, um fardo sobre os seus ombros? Você está vivendo uma vida de pecado, uma vida promíscua que os seus pais não sabem, e isso agora está causando dentro de você um peso que está esmagando você. Quando o pastor entrou na intimidade da sua alma e do seu coração, ela se virou para o pastor. E ao se virar para o pastor, ela já virou com uma lágrima descendo sobre a sua face. E de repente o pastor continuou falando da graça de Jesus, que a graça de Jesus é poderosa para perdoar os seus pecados, para lavar a sua alma, para restabelecer a sua vida, para devolver paz e alegria ao seu coração. E aquela moça, de repente, aquela moça disse assim: eu aceito diante do seu apelo essa graça, porque o pastor disse para ela: você já experimentou tudo que o mundo é capaz de te dar, dê uma oportunidade para Jesus. Será que nesta manhã eu estou falando aqui para alguém que já experimentou tudo que o mundo foi capaz de dar e ainda não sente paz no seu coração? Dê uma oportunidade para Jesus, abra o seu coração a Ele, deixe Ele falar no seu coração, deixe Ele realizar aquilo que Ele conquistou com o seu precioso sangue para mim e para você. E aquela moça já não chorava mais, aquela moça começou a soluçar. E quando ela começou a soluçar, os seus pais querendo entrar para saber o que estava acontecendo com ela, e o amigo segurando os pais, de repente, o pastor fez uma prece por ela, entregando a vida dela a Cristo. Aquela moça se levantou, com um sorriso nos lábios, para abraçar os seus pais, para tomar banho, para voltar a comer e para voltar a ser feliz. Essa é a graça
que Cristo promete para mim e para você. E posso dizer que eu e você todos os dias precisamos tomar posse dessa graça. Nenhum dia nós devemos ficar sem tomar posse dessa graça. Nós não podemos sair de casa sem antes ter um momento íntimo com a graça de Cristo Jesus. Não é seguro sairmos de casa sem uma íntima comunhão com Deus. Não é seguro. E por último, é preciso viver as coisas eternas. É preciso viver as coisas eternas. A.W. Tozer, ele costumava dizer que o mundo invisível descrito na Bíblia é o único mundo real. Porque tudo que os olhos veem é passageiro. E quando eu olho para a galeria da fé, Hebreus capítulo de número 11, eu posso dizer que aqueles homens se tornaram heróis da fé, porque aqueles homens, eles viveram essa experiência, crendo que o invisível é a única coisa real nesse mundo. Viva somente para as coisas visíveis. Você não será útil para Deus nem para a sociedade. Viva crendo que o invisível é a única coisa real. Você será útil para Deus e para a sociedade. Mais uma frase de Tozer: se o barro não se entregar totalmente, o oleiro nada pode fazer. O mendigo estava no palácio do rei, num luxuoso quarto, mas infelizmente estava vivendo uma vida miserável, porque deixou o livro de lado. Eu acredito que alguma coisa precisa acontecer. Eu acredito que alguma coisa irá acontecer. Porque esse mundo chegou ao fim. E aqueles que buscarem esse tesouro que foi conquistado para mim e para você, irá viver uma vida gloriosa aqui nessa terra. E no futuro, receberá o grande tesouro da vida eterna. Neste momento, a Dini vai cantar. Nós iremos ouvir uma mensagem que ela vai dizer que há um tesouro. Esse tesouro é Cristo. Que hoje você possa convidar Cristo para ser o seu tesouro. Para que no futuro você possa viver a experiência do grande tesouro de viver a eternidade com o Senhor. Ao ela cantar, eu gostaria de fazer um apelo a você. Eu gostaria que você se colocasse em pé. E ao se colocar em pé, não se coloque porque o outro está se levantando. Mas só se coloque em pé se você está disposto a reconhecer que você é um vaso de barro. Mas que nesse vaso de barro há um tesouro que habita nesse vaso de barro. A excelência do poder de Deus, a vida de Cristo, uma fé gloriosa e que você é cordeiro
do reino dos céus. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é teu tesouro até eu morrer. Que eu e você nos sintamos desafiados a buscar esse tesouro a cada dia com mais intensidade, sem parar, até Jesus voltar. Que o mundo possa perceber que nós somos vasos de barro, mas que nesse vaso de barro habita a excelência do poder de Deus, a vida de Cristo. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, porque além de nos salvar, o Senhor deseja que vivamos uma vida intensamente, uma vida de poder, uma vida de alegria, uma vida acima da mediocridade humana. Uma vida, Senhor, gloriosa. Não permita, Pai, que o inimigo da nossa alma nos engane. Com futilidades, com coisas que não alimentam a alma. Não permita, Pai, que a nossa própria ignorância, que a nossa cosmovisão equivocada da vida, também, Senhor, nos tire, Senhor, de tomarmos posse, Senhor, das promessas deste livro. Não permita, Pai, que o pecado nos envolva e que vivamos uma vida medíocre, pobre, escravizados, Senhor, pelo mal, mas nos ajude a vivermos uma vida de filhos e filhas, uma vida liberta para glorificar o Teu nome aqui nessa terra. Sabemos que Jesus é o maior tesouro, nos ajude a buscá-lo com toda a intensidade. De uma forma toda especial, abençoe as visitas que estão aqui entre nós. Que elas possam sair daqui, desafiadas pelo Teu Espírito. Que possam tomar a decisão também de descerem as águas batismais, selar a vida com Jesus. E tomar posse, ó Deus, dessas bênçãos. Aqui estamos nós, Pai. Dá-nos a Tua bênção. Revele a nós a herança da cruz.
São bênçãos que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe ricamente.